Jó, que é um texto de uma declaração, né, de Jó dizendo que o homem nasceu para a tribulação, assim como as faíscas sobem com o vento, né? Interessante pensar sobre isso nessa manhã e trazer para o nosso coração, para a nossa vida, o ato da vida humana e a criação de Deus, o porquê e para quê das coisas. Nós entendemos que Adão foi criado não para tribulação, como disse Jó, e não também para viver e ter aflições nesse mundo, mas ele foi criado para viver no paraíso, no jardim, no Éden do Senhor, e o plano, o projeto do Senhor era esse. A queda de Adão, de fato, traz para nós, né, essa sentença de tudo na vida ser com dificuldade, de viver as dificuldades. Algumas pessoas têm mais dificuldades, outras vão ter menos dificuldades, tribulações, mas nesse mundo nós vamos ter aflições, como a palavra diz. Então, quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para uma vida onde, independente das áreas, ou na verdade em diversas áreas, nós vamos ter aflições. Alguns vão ter dificuldades e tribulações e aflições na área financeira, outros na área emocional, outros, né, em todas as outras áreas que existe, familiar, criação de filhos, relacionamentos, né, esposo, esposa, família e tudo mais, mas a verdade é que essa vida, como dizem os mais, né, antigos, não é um mar de rosas, mas é um mar de dificuldades, de extremas dificuldades. O chamado do Senhor e o clamor do Senhor é para que a gente entenda que, mesmo vivendo nas tribulações da vida, nas aflições da vida, a gente tenha bom ânimo, porque Ele venceu tudo isso. Ter bom ânimo, se alegrar diante da dificuldade e saber que Ele está no controle de todas as coisas. O sentimento que o apóstolo Paulo expressa quando ele fala sobre as dores que passou, sobre as marcas do Evangelho no corpo dele, né? Portanto, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Eram marcas de dor, de sofrimento. Ele não estava falando de uma marca como é dito hoje nas igrejas, né? Simplesmente uma marca de dizer eu creio, aleluia, louvado seja Deus. Não, era muito mais. Eram marcas no seu corpo de chicotadas, de apedrejamento, de tantos sofrimentos, de fome, dor, como Romanos 8 ele traz sobre aquilo que não pode nos separar do amor de Deus. Dificuldades. Acordamos, já temos as nossas dificuldades, as nossas tarefas, vamos comer do suor do nosso rosto, vamos labutar nessa vida por muitas coisas. Mas o Senhor que nos fez com esse intuito, ou que depois de Adão gerou esse intuito de ter sofrimento, de ter a tribulação, esse é o Senhor que também nos chama para perto dele e diz assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou junto de você. Ele se encarnou e se fez presente no nosso meio, passando pelas dores, pelas tribulações, para que de fato a gente olhasse para Ele e entendesse que não há nada nessa vida que vá além do que a gente possa suportar. Seja a doença, seja a labuta no sentido financeiro, as dores do mundo em todos os sentidos, emocionais, seja a morte, a dificuldade que for, nós temos que nos apegar naquilo que Ele traz para nossas vidas. Nessa manhã, acorde, olhando esse lockdown, que na verdade não é tão assim, nessa época de pandemia, 14 dias com comércio fechado, com pais de família sem poder trabalhar, ganhar o seu sustento, tendo um auxílio emergencial que nem sempre chegam às famílias, nem todo mundo consegue,
tendo dificuldades e cada um com as suas dificuldades. Mas Deus não saiu do controle de nada. Ele está no controle de tudo. Nesse mundo, vamos ter aflições, vamos ter dificuldades. É bom quando a gente abre o WhatsApp da igreja, como foi hoje, e vê tantas pessoas falar de bênçãos que o Senhor fez, de respostas de oração, de pessoas que poderiam ter contraído, como contraíram o Covid-19, e poderiam estar aí sofrendo sintomas piores pela condição que tem de saúde, mas Deus livrando, Deus cuidando, pessoas temendo, o ato de como será a doença e Deus dando o livramento e trazendo algo mais brando, mas mesmo que não fosse, mesmo que fosse nas piores situações, mesmo que fosse ao ponto de beirar a morte ou de chegar à morte, o intuito da vida é lembrar que Deus é que está no controle de tudo. Ele sabe o dia que Ele vai nos levar de volta para Ele. Essa vida é curta e nós temos que viver ela para agradar ao Senhor, sendo exemplo na nossa família, na nossa sociedade, dentro da igreja, fora da igreja, mas lembrar que as dificuldades aparecerão, que as dificuldades sempre estarão conosco, que assim como Jó disse aí no capítulo 5, versículo 7 do livro dele, do livro de Jó, como o vento, como as fagulhas ou como tudo aquilo que é pluma sobe com o vento, ou seja, é criado para isso, vai subir, o vento bate, é natural. Assim também a tribulação para o homem. O dia mau vai chegar. O apóstolo Paulo já falava isso. Demore mais ou demore menos, vão ter dias de dificuldades na nossa vida. Vão ter meses de dificuldades. E esse tempo tem sido um tempo terrível. Mas, no meio de toda essa dor, de toda a dificuldade que vivemos, nós temos que lembrar quem está no controle de tudo, tudo que Ele já fez por nós, todos os livramentos que deu, e ainda que a gente passe por toda essa pandemia e sejamos afetados com ela, temos que lembrar, como diz o pastor Silas, nós estamos ainda melhores do que merecemos, porque o que o homem merece é a morte, mas Deus tem cuidado de nós e a morte é eterna, e Deus tem nos dado vida e vida eterna. O que está prometido para nós é muito melhor, é eterno, e o sofrimento que tivemos aqui é por um tempo curto. Ele termina aqui dizendo: o sofrimento de hoje não se compara com a glória de Cristo, está preparado para quem o ama, conforme Romanos 8:18. Se coloque diante de Deus, lembre que você vai ter dificuldades, mas o Senhor é sobre nós, Ele cuida de nós, Ele está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Deus te abençoe, tenha um bom dia e tenha bom ânimo diante das dificuldades, porque elas não vão cessar, sempre teremos. Deus te abençoe.